E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos então fazer um exemplo prático aqui de execução de teste T para amostras independentes, tá? Qual que é o objetivo desse teste? Verificar se a diferença de médias entre dois grupos é estatisticamente diferente ou não, tá? Bom, qual o dataset que nós vamos usar de exemplo? Vamos usar o dataset de desempenho de estudantes, que já usamos no módulo passado, né? Temos lá uma amostra de estudantes e as notas deles em determinadas disciplinas, né? Então deixa eu mostrar aqui o dataset para vocês se lembrarem. Então é isso daqui, né? Temos lá o sexo, a raça do estudante, nível de educação, tá? Aí aqui temos, então, as últimas três colunas com os scores, né? Score de matemática, score de leitura, score de escrita, tá? De cada estudante de uma universidade lá, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui com o teste T de amostras independentes? A gente pode comparar, por exemplo, como a gente tem só dois sexos aqui, masculino e feminino, a gente pode comparar entre sexo masculino e sexo feminino os scores, né? Vamos pegar, por exemplo, o score de matemática. Tá? Vamos pegar o score de matemática e ver se muda entre o sexo masculino e o sexo feminino. Por que a gente vai usar o de amostras independentes? Porque vocês concordam comigo que as amostras são independentes, né? Tem a amostra de sexo feminino e a amostra de sexo masculino. Uma amostra não depende da outra de maneira nenhuma. O que seria diferente se a gente tivesse, por exemplo, para a nossa amostra, a gente quisesse comparar dados de uma mesma amostra entre os anos de 2021 e 2022, por exemplo. Aí, concordam que 2021 e 2022 são amostras, são dados de uma mesma amostra, ou seja, estaríamos comparando a mesma amostra duas vezes, né? Então as amostras elas seriam emparelhadas ou pareadas ou dependentes nesse caso, tá? Quando as amostras são grupos que são independem um do outro, grupos diferentes, né? Aí a gente usa o teste T de amostras independentes, tá? Que são fórmulas diferentes no Python lá, testes de hipótese diferentes, tá? Então, começamos como? Começamos gerando aqui nossas famigeradas estatísticas descritivas, né? Então, vamos pegar primeiro, vamos criar um data frame com elas aqui. Vamos chamar de defcomp, de comparação. Vamos usar, já fazer um group by aqui do pandas pela variável gender, né? E pedir o mean, tá? Pedir o mean. A média das variáveis aqui quantitativas que temos, né? As três notas ali, tá? Então vamos ver como é que fica isso daqui. Então vocês veem aqui que esse data frame ele ficou agrupado por gênero, né? Que a gente determinou aqui, a gente pediu a média. Então vamos olhar aqui para matemática. Então para matemática vocês veem que o sexo masculino tem a média maior que o sexo feminino, enquanto para escrita e para escrita e para leitura a média do sexo feminino é maior do que do sexo masculino, certo? Beleza, vamos supor que a gente está interessado em analisar o score de matemática, então a gente tem aqui que o sexo masculino é maior. Vamos ver se essa diferença de 68,7 para 63,6 se ela é estatisticamente significante, tá, pessoal? Por meio do teste de hipótese. Uma outra forma de criar uma narrativa sobre esse teste de hipótese é usar a seguinte frase: a gente está querendo entender aqui se sexo tem influência sobre o score de matemática, tá? Se tem influência sobre o score de matemática. Isso também é uma outra forma de frasear aí esse teste que a gente está fazendo, tá? Para a gente dar uma detalhada um pouquinho melhor na estatística descritiva e olhar aqui os dados, a gente pode botar um boxplot, né? Tem até o próprio Pandas tem a função boxplot, pessoal. É isso mesmo, para quem não sabia ainda, ó, você pede a função boxplot do Pandas, ele já dá um boxplot, não é tão bonito igual do Seaborn ou do Plotly, né? Mas ele gera também. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você coloca qual variável você quer que apareça, no caso aqui escola de matemática, e aqui no parâmetro by você diz o grupo, né? Ou seja, a gente está comparando o sexo, né? Então, vamos lá. Ó, aqui tá os dois boxplots. A gente vê que tem alguns outliers aqui, né? Mas o limite inferior aqui do boxplot está em cerca de 20.
né? Tem muito poucos outliers, na verdade é só um aqui que ficou 0, o outro que ficou aqui próximo de 10, não são muitos outliers, né? E vocês veem que a distribuição é mais ou menos igual aqui, né, para ambos os sexos, né? A média se coloca de uma maneira parecida aqui também, dentro da caixa, né? Enfim. Beleza, então vamos fazer então o teste. O que a gente tem que começar a fazer? Sempre, para o teste T, a gente precisa dividir em dois datasets, um para o primeiro grupo e o segundo para o segundo grupo que a gente está comparando. Então vamos chamar aqui o primeiro de mat underline H, né? Underline M para o sexo masculino. Aí a gente pode usar de novo a função query lá que vocês aprenderam no último vídeo, né? Nesse caso, quando o gênero for male, tá? Essa é a primeira query. E aí a gente vai delimitar aqui também que a gente quer só a coluna matScore, né? Então ele vai criar um data frame com a coluna matScore para todo mundo que for do sexo masculino. E da mesma forma, a gente vai criar um segundo dataset para o sexo feminino aqui, tá? Seria assim, ok? Criamos os dois datasets, tá? Aí agora, por que a gente faz isso? Porque a função pede dois datasets, dois arrays diferentes, ela compara os arrays, tá? É por isso que a gente faz essa divisão. A gente poderia lá na função, lá na frente, já declarar isso aqui dentro da função, né? Mas eu prefiro fazer essa separação antes aqui, e daí já aplicar a função diretamente no data frame já separado, tá? Bom, o TST, vocês lembram que tem determinadas premissas, né? Como a questão lá da distribuição normal, que ela pode ser até deixada de certa forma de lado quando a amostra é grande, né? Que é o nosso caso aqui também, então tudo bem. E a gente tem que ter as variâncias iguais, tá, pessoal? A gente tem que ter a variância de ambos os grupos aqui, ela tem que ser igual. Não pode ter um grupo com scores muito dispersos, enquanto o outro grupo tem scores mais concentrados. Isso violaria uma premissa do teste, tá? Isso daí eu não conseguiria fazer o teste, professor? Não, você conseguiria sim fazer o teste, tá? Você conseguiria fazer o teste. A função do CPy, ela tem um parâmetro que a gente coloca lá quando as variâncias não forem iguais, aí ele faz um ajuste estatístico nesse teste para que o teste T acomode essa diferença de variâncias, tá? Mas vamos aprender aqui agora como que a gente testa variâncias usando o CPy, tá? CPy.stats, então vamos importar, vou importar aqui a biblioteca, tá? O nome da função, pessoal, é a função Levene, porque esse teste, ele é um teste de Levene, tá? Tem o teste de Bartlett, tem inúmeros testes que têm o mesmo objetivo, tá? Eu gosto de usar o Levene, eu acho que é o mais utilizado, pelo menos que eu já vi, é o mais utilizado. E a gente só joga aqui para eles os dois arrays que a gente está comparando, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que o teste de Levene faz? Deixa eu ver o que está errado aqui. MET H. Ah, tá. Na verdade aqui é MET F. Pronto. O que esse teste faz, pessoal? Ele testa, a hipótese nula dele é que as variâncias são iguais, tá? Que as variâncias são... Desculpa, a hipótese... exatamente. A hipótese nula é que as variâncias são iguais, tá? Então, o que a gente quer sobre o p-valor desse teste? A gente quer que o p-valor seja maior do que o nível de significância que a gente está trabalhando, tá? Porque aí a gente não rejeita essa hipótese nula e conclui que as variâncias são homogêneas ou iguais, tá? Então, no caso aqui, mais uma vez a gente tem a estatística ali do teste, que não é interpretável diretamente, não precisamos nos preocupar com ela, né? Mas o p-valor correspondente aqui, que no nosso caso deu 0,556. Então, se a gente usa um p-valor ali, um nível de confiança de 95%, ou seja, um p-valor de 0,05, ou seja, 5% de probabilidade de erro, né? A gente tem um p-valor maior que isso, ou seja, não rejeitamos o H0, a hipótese nula, tá? O que vocês precisam saber, pessoal? P-valor maior que 0,05 para esse teste de Levene significa que as variâncias são iguais, tá? Então, beleza. Tá calculado aqui o teste de Levene, as variâncias são iguais, podemos prosseguir normalmente com o teste T, beleza? Aqui o Boxplot já tinha mostrado pra gente que provavelmente as variâncias são iguais, né?
Sei que o tamanho da caixa aqui ele é mais ou menos igual entre os dois grupos, né? Então é isso que já tinha dado uma evidência para nós ali de variâncias iguais, tá? Aí agora o teste T, a gente vai fazer ele usando o CPy e a gente vai usar ele usando os stats models, só para vocês aprenderem ambas as formas, tá, pessoal? Bom, o CPy eu já importei, né? O CPy é o seguinte, o nome da função é t-test underline ind, tá? Que é ind de independentes, tá? A gente declara o que aqui? A gente declara os dois grupos que a gente está comparando, ou seja, os dois arrays, né? matm e matf, tá? Aí a gente tem o parâmetro equal underline var aqui, tá? Que por padrão ele já é true, tá? Então se a gente não colocasse nada, ele ia estar considerando true aqui. Equal variance, né? Varianças iguais true, que foi o que a gente levantou aqui com o teste de Levene. Se elas não fossem iguais, ou seja, aqui em cima o teste de Levene desse menor que 0.05, a gente ia colocar aqui false, tá? Então, nesse caso a gente coloca true, tá? É isso, pessoal. Ele já dá o resultado para nós aqui, ó. Estatística do teste T e p-valor. Vocês veem que o p-valor aqui, ó, deu elevado a menos 8, tá? Então o valor deu bem próximo de zero. Então a gente pode calcular aqui com um nível de mais de 99% de confiança, né? Mesmo que se a gente estivesse considerando o valor de 0.01, que seria 99%, a gente consegue dizer que existe diferença significativa entre as médias, tá? Quando o p-valor dá significante, nesse caso aqui. Tá? Então rejeitamos a hipótese nula de que as médias são iguais. Tá? Vocês não precisam se preocupar com essa narrativa de rejeitamos a hipótese nula. Tá? O que vocês precisam só entender e ter na cabeça é que p-valor muito pequeno, menor do que o nível de confiança do que o nível de significância que estamos considerando, significa que as médias são estatisticamente diferentes, ou seja, existe uma influência de sexo no score de matemática. Tá? Como a gente viu aqui que para o sexo masculino é 68, enquanto o sexo feminino é 63, a gente conclui que é realmente maior para o sexo masculino, tá? Se fôssemos usar os stats models, como que seria? No stats models seria assim, ó, pessoal. A gente teria que importar, então, from stats models, .stats, .weight stats, tá? A gente importa o t-test int, tá? Que é o teste lá. Aí, esse t-test underline int, você vê que é exatamente o mesmo nome, né? O mesmo nome da função do que o CPy, ó. É a mesma coisa, tá? Então, t-test int, aí o que o stats model pede? Também os dois arrays aqui, da mesma forma. Então, vocês veem que é bem semelhante, né? Ambas as bibliotecas, tá? Vocês rodando isso daqui, deu um errito. Ah, mais uma vez eu coloquei errado aqui, né? Coloquei H em vez de F. Vão ter aqui exatamente os mesmos números, 9.1201 elevado a menos 8 e a estatística aqui 5.38. A diferença é que o Stats Model ele dá como terceiro argumento aqui o tamanho da amostra, tá, pessoal? Que é 998 estudantes, tá? Então é isso, pessoal. Tá executado aí o teste de hipótese, teste T para amostras independentes, que eu acho que vocês vão usar bastante aí quando vocês quiserem comparar médias, né? Entre dois grupos, ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.